aqui para vocês um recorte denominado Aplicações da Teoria dos Grafos em Coletas de Dados. E, essencialmente, a ideia é entender como que a tecnologia tem utilizado essa teoria matemática na coleta de dados, especificamente de redes sociais, mas a gente vai chegar lá. E esse estudo da teoria dos grafos ele tem uma origem na matemática, especificamente na questão sobre os estudos de conjuntos. Então, para quem não lembra o que é conjunto, apesar de ser um elemento que é bem tratado, principalmente no ensino fundamental brasileiro, né? Acho que todos os cursos de ensino fundamental tratam em um determinado momento conjunto, mas só para fazer uma lembrança aqui, então nós temos um conjunto, por exemplo, como o conjunto A1, e esse conjunto finito de objetos, né, pode ser representado, por exemplo, como 10 números diferentes, né, números reais. A gente sempre aprendeu dessa forma, né, porque ele é aplicado à matemática, né, mas nada impede que os conjuntos sejam utilizados, por exemplo, para objetos que não são necessariamente numéricos. Por exemplo, um conjunto de pessoas, né, 4 pessoas, 4 nomes, né, 4 idades, 4 documentos. Né. Bom, uma das preocupações no estudo do conjunto é a possibilidade, ou pelo menos o estudo de como os objetos de um conjunto, ou objetos de conjuntos distintos, se relacionam. Né? Então, isso já é algo desde o século XVII, século XVIII, que é pesquisado e é tratado como ciência, tratado como algo que para a gente, às vezes, a gente aprende quando a gente é jovem, mas isso é ciência, né? E aí eu tomei aqui a liberdade de trazer para vocês um conjunto já numérico, né, de 10 objetos, de 0 a 9, denominado A, e eu tomei a licença poética de replicá-lo como fosse um espelho. Né? Isso a gente não fazia quando a gente era jovem, mas fiz aqui um espelhamento do conjunto para vocês observarem. Então, quando a gente pretende relacionar objetos de um conjunto, né, então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero relacionar o objeto, né, o número 1, com o número 0 e o número 8 do mesmo conjunto. A gente poderia simplesmente colocar dois vetores, duas retas com setas, e relacioná-los. Aonde reside o problema desde o século XVIII? Quando nós começamos a relacionar muitos objetos no mesmo conjunto, a visualização dessa expressão, por exemplo, como ligações por vetores, começa a ficar um pouco complexa, principalmente para a visualização humana. Né? Então, se eu continuar aqui aumentando a possibilidade de relacionamentos, vai chegar um ponto que vocês não vão mais enxergar o que está relacionado com o que, né? Qual objeto está relacionado com os seus pares. Bem, então a problemática que se reside nessa apresentação principal é como resolver ou como expressar os relacionamentos dos objetos. Né? Então isso é algo que há 200, 300 anos atrás já era pensado. E aí surgiu então um pesquisador denominado Euler, no século XVIII, que resolveu esse problema. E ele estava, na verdade, procurando resolver uma problemática da ciência na época, chamada 7 pontos de Estocolmo. Ele queria resolver um problema lógico. E o resultado da resolução do problema das pontes de Estocolmo gerou uma teoria que ele mesmo fundamentou, chamada teoria dos grafos. Então, é resultado dessa pesquisa de Euler. Bem, então, como funciona então a teoria dos grafos? Né? Como funciona a nomenclatura, principalmente, da teoria dos grafos? Então, os objetos de um conjunto, na teoria dos grafos, é denominado como vértice. Então, vértices são os objetos de um conjunto. Né? Em vez de ele denominar como objeto, denomina-se como vértice. Né? E essas relações entre os objetos, né? Essas ligações, como a gente costuma falar no português coloquial, essas ligações são as arestas, ele denomina como arestas. Então, vértices e arestas. Né? Então, a partir de agora na apresentação, eu vou tratar os objetos como vértices e as representações dos relacionamentos como arestas. Né? É a mesma coisa. O importante é que dentro da teoria dos grafos nós temos que utilizar essas duas nomenclaturas. Né? Não pode tratar como objeto e relação. Bem, em inglês é costumeiro falar edge e... Eu esqueci até, mas em inglês tem uma terminologia própria, que se eu não me engano são edges, as arestas, e vértices eu esqueci, sinceramente. E também tem um ponto importante que a teoria dos grafos trata ou não a direção dos relacionamentos. Então, você pode encontrar expressões através da teoria dos grafos que trata a direção do relacionamento ou não. Né? Isso vamos dizer, é opcional. E cada grafo vai ter um nome que a gente vai conversar mais à frente. Mas isso pode estar contido na representação, o que é muito importante. Quer dizer, você pode relacionar na teoria dos grafos e dar direção ao relacionamento. Né?
E isso foi apropriado por outras áreas. Então, voltando aqui à ideia central, né, a minha licença poética aqui do espelho. Então, quando nós relacionamos, por exemplo, o vértice 1, 0 e 8 através de duas arestas, né, o que está sendo proposto na teoria dos grafos é, o 1, então, é um exemplo de um vértice. Né? O objeto 1 ali é um vértice. Né? O 0 é uma aresta que relaciona o 1 com o 0. No caso, ela tem direção, né? Porque esse símbolo, a seta, representa em qual direção está. No caso aqui é o unidirecional, né? Quer dizer, o 1 relaciona-se com outros objetos. Mas os outros objetos estão relacionados com o 1 passivamente. Quer dizer, o 1 que está tomando a forma ativa. Bom, essa ideia de relacionar os objetos, então, ela tem uma segmentação pela teoria dos grafos. Quando você faz um relacionamento entre vértices usando arestas sem direção, a expressão disso final, quer dizer, o resultado final, nós denominamos como grafo na literatura. Então, quer dizer, quando você faz um relacionamento entre vértices usando arestas sem direcionamento, você chama de grafo. Quando você aplica o direcionamento, você chama de dígrafo. Então, é a única diferença ali conceitual, né? Um dígrafo, ele tem direção nos relacionamentos. Um grafo, ele não está preocupado com a estética de direcionamento, quer dizer, ele está preocupado com o cerne, o relacionamento em si, mas não está dando direção, quer dizer, não tem ponto de saída e não tem ponto de início e tem ponto de término. Então, voltando aqui no exemplo que eu dei para vocês, como que funcionaria a expressão desse mesmo exemplo usando a teoria dos grafos, né? Então, ficaria dessa forma, né? Então, a adoção do símbolo de círculo é uma adoção opcional, por exemplo, poderia ter outra forma, mas o mais convencional são elipses e círculos, né? Então, as elipses ou círculos são os vértices e os vetores interligando são as arestas. No caso aqui, então, esse é a representação do mesmo exemplo que eu mostrei para vocês com a minha licença poética. Essa é a representação correta de acordo com a teoria dos grafos. E aqui, então, seria um dígrafo. Aqui seria um dígrafo porque ele tem o sentido das relações. O 1 está relacionado com o 8. O 8 relaciona-se com o 1 de forma passiva, de forma indireta, porque, na verdade, a relação inicia-se com 1 e termina no vértice 8. E aí o que acontece depois de 200 anos é que outras áreas do conhecimento nesse percurso científico utiliza-se da teoria dos grafos para resolver problemas dos mais variados possíveis. Então, dentro da ciência da computação, por exemplo, eles apropriaram-se dessa técnica de representação e de expressão entre relacionamentos e objetos, e utilizaram, por exemplo, aplicaram algoritmos para ampliar a possibilidade de relacionar os objetos, ou seja, fazer relações automáticas, estudar as relações, também até manipular os dados, quer dizer, estruturar os dados para o armazenamento de uma coleta, por exemplo, baseado na teoria dos grafos e não baseado, por exemplo, no modelo entidade de relacionamento, que é um outro modelo de estruturação de dados. É possível você utilizar essa estrutura para desenvolver o modelo que vai ser armazenado, os dados que você está coletando, por exemplo. Mas o que a ciência da informação, então, a nota principal que a ciência da informação se apropriou da teoria dos grafos é essa questão do relacionamento entre objetos. Era uma problemática. Então, aplicar a teoria dos grafos nisso revelou-se ser muito útil. E o mais importante nesse momento, já falando do século XXI principalmente, é que hoje a ciência da computação se apropria muito da teoria dos grafos para expressar visualmente as relações não só para seres humanos dos dados armazenados, mas também expressar para as máquinas. Quando eu falo expressar para as máquinas por exemplo, um aplicativo que é criado que utiliza-se de dados coletados de outras fontes, por exemplo, dados em outros bancos de dados. Então, é muito comum encontrar dentro desse contexto os dados sendo expressados como teoria dos grafos, como vértices e arestas dos relacionamentos. E nisso, então, tem duas literaturas muito interessantes dentro da ciência da computação, que é o Bang Jensen e o Gutting, que faz um estudo muito aprofundado do uso de dígrafos na computação, é uma literatura muito utilizada nos programas de pós-graduação da área da computação. E também tem uma literatura muito interessante, que é um estudo mais historicista, feito por Biggs e por Lloyd, que vai tratar do assunto, como isso chega 200 anos depois, como que toda essa apropriação de Euler se desdobra dentro da ciência e dentro até das práticas. Especificamente na coleta de dados, especificamente independente da computação, mas especificamente no tema de coleta de dados digital,
A teoria dos grafos tem sido utilizada de forma muito massiva na questão de expressar os relacionamentos entre conjuntos de dados na web. Né? Expressar como os dados estão relacionados entre si ou entre outras fontes de dados. Né? Com destaque ao uso das tecnologias à esquerda que eu estou falando para vocês. Então, quer dizer, a coleta de dados se apropria muito da aplicação da teoria dos grafos na computação. Né? De tudo que já foi desenvolvido. E isso manifesta-se muito nas interfaces de programação de aplicativos, nas APIs. Né? Então, as APIs são interfaces criadas para agentes externos coletarem dados e utilizarem dados armazenados em um determinado recurso informacional. E é muito claro e é muito corriqueiro que os dados sejam disponibilizados para a coleta com teoria dos grafos. Né? Eles sejam estruturados na teoria dos grafos. E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um exemplo de como isso acontece, que é um exemplo muito recorrente, quando se fala de dados de redes sociais online. Né? Então, por exemplo, o Facebook se apropriou da ideia de API e aplicou isso numa API própria para recuperação e para coleta de dados internos, quer dizer, dados dos perfis de usuário. Então, quer dizer, ele usa todo esse aparato da computação e da teoria dos grafos e aplicou para criar uma API própria em que desenvolvedores de aplicativos fora do Facebook podem coletar dados que estão dentro do Facebook, mas esses dados estão estruturados como teoria dos grafos. Né? E para isso, ele também se apropria de tecnologias da computação. Por exemplo, há uma pilha organizada de camadas de protocolos para que seja possível trocar, transferir dados, coletar dados entre dois aplicativos. Então, como que isso funciona? Ele precisou que a teoria dos grafos fosse, de alguma forma, implementada no protocolo de transmissão de rede. Então, quer dizer, a internet tem um protocolo próprio para transmitir dados elétricos, sinais elétricos, e esse é o TCP. Então, quer dizer, entre duas pontas de uma rede teve que ser aplicado um protocolo chamado TCP. Como é de internet, utiliza-se o IP. Então, quer dizer, para que dois aplicativos comuniquem e coletem e se apropriem de dados, precisa-se utilizar o protocolo TCP/IP no caso do Facebook. Só que só isso não é o suficiente, porque isso é uma linguagem mais ligada ao processo mecânico de máquina. Então, eles também utilizam o HTTP, que a gente está mais familiarizado por causa das páginas da internet. Ele utiliza toda aquela sintaxe do HTML para proporcionar uma representação, a expressão da teoria dos grafos. E aí, como isso não era somente isso, também não era todos os protocolos necessários, eles aplicam a teoria dos grafos em uma linguagem de marcação. Quer dizer, no final das contas, os dados do Facebook, quando coletados externamente, eles vão estar explicitados numa linguagem de marcação. Por exemplo, XML. No caso do Facebook, é o JSON e o CSV. Então, o resultado final, a manifestação da teoria dos grafos, se resulta num arquivo no formato CSV ou num recurso delineado no protocolo, na linguagem de marcação JSON. Ele não utiliza o XML. Tá? E que para isso seja transmitido, ele usa o protocolo HTTP, ele usa o TCP/IP, tá vendo como um depende do outro. Ele depende dos protocolos de transmissão, mas ele também depende de uma linguagem estruturada para que seja possível representar os vértices e representar as arestas. Bem, como que isso acontece na prática? O que acontece na prática é que quando você acessa e coleta um determinado conjunto de dados no Facebook, esse conjunto de dados está relacionado a outros conjuntos de dados, e aí a gente vê a teoria dos grafos, né? E que esses conjuntos de dados relacionados, quer dizer, você acessa o primeiro e tem acesso ao segundo, pode ou não estar relacionado com outros conjuntos de dados, e assim sucessivamente e infinitamente. Então, o quão tiver relacionado, você vai ter acesso. Tá? Na prática, no caso de uma rede social online, cada conjunto de dados ele vai criar uma tipologia, ele vai criar um tipo que vai representar uma determinada entidade. Como assim, Fernando? Bom, estou fazendo uma coleta no Facebook. A primeira coisa que geralmente eu tenho acesso são os dados de uma pessoa. Então, esse conjunto de dados, esse vértice, ele vai ter atributos próprios para representar uma entidade pessoa. Então ele vai ter, por exemplo, o ID e o nome. Quando você acessa um determinado relacionamento, uma determinada aresta, e tem acesso a um novo conjunto de dados que está relacionado, um novo vértice,
Ele pode ter uma outra característica, por exemplo, ser uma foto, uma fotografia. E a fotografia tem outros atributos, a data de criação, o nome, o ID dela. Né? Mas o que é interessante que a teoria dos grafos proporciona num acesso à coleta de dados dessa forma, é que o vértice, então, por exemplo, esse vértice, ele representa um objeto do tipo person, quer dizer, cada vértice num grafo de uma rede social tem um contexto específico. Então você pode ter vértices diferentes para representar conteúdos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso é um objeto do tipo person com dois atributos, identificador e nome. A aresta, ela leva um nome. O relacionamento leva um nome no caso da rede social. Então, no caso aqui, essa aresta representa um relacionamento do tipo fotos. Quer dizer, pessoa tem fotos. Então, ele leva um nome, né? E o mais interessante é, o primeiro vértice acessado vai conduzir a direção da coleta, né? A direção de que você coleta. Quer dizer, você acessa aqui a pessoa para poder coletar a foto. Necessariamente você não tem acesso direto ao vértice da foto. Você tem que acessá-lo através de uma aresta. Por isso é importante conhecer a teoria dos grafos para poder coletar dados numa rede social. Você tem que ter essa conceituação de vértices e arestas, de qual vértice você está entrando para acessar qual vértice, ou qual aresta você está entrando para acessar qual aresta. Bem, numa manifestação computacional, o que acontece no final é que isso não vem representado numa API de uma forma legível por humanos. Isso vem representado através de código. Como assim? Uma linguagem de marcação. Essa linguagem de marcação, por exemplo, é o JSON. Então, esse código aqui, por exemplo, essa pequena parte do código JSON representa o vértice de fotos. A aresta leva o nome de fotos, é um elemento do atributo. E aí essa repetição são as fotografias que a pessoa que está relacionado àquela pessoa. Então, vocês viram como olhar para a representação visual e olhar para os códigos é muito mais complexo olhar para o código e falar isso é teoria dos grafos, porque ele está diluído em camadas computacionais, em protocolos, em estruturas, em linguagem de marcação que não permite que você enxergue que isso é uma teoria dos grafos, mas é a teoria dos grafos com algumas adaptações. Né? São 200 anos aí de história para chegar nisso e uma adaptação da teoria dos grafos a essa realidade. E aí onde você enxerga que você acaba não notando? Quando você acessa seu perfil, por exemplo, tem uma relação, né, de dois vértices e uma aresta. Por exemplo, ali um perfil com várias fotos e as fotos vão sendo mostradas. Isso também é representado nas interfaces, mas como um bastidor, como um pano de fundo. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto de teoria dos grafos, eu já deixei esse slide, vai ficar aqui no Cedit, alguns textos próprios do nosso grupo e também de fora alguma literatura sobre esse assunto, né, que toca esse assunto. E também tem meu site aí, se vocês quiserem acompanhar aí a produção nessa área, eu também produzo nessa área, tá aí para vocês acompanharem. Obrigado pela oportunidade, pessoal.